Arishoku Sekai do Brasil oferece um encontro que mudará sua vida. Muito obrigado pela sua presença no seminário budista hoje. O budismo é uma religião baseada nos ensinamentos de Buda. E há cerca de 2.500 anos, Shakyamuni Buda, o nosso mestre, nasceu na Índia, nessa região aqui da Índia, aqui, no norte da Índia. Os ensinamentos de Shakyamuni Buda são muito gratificantes, pois tornam esta nossa vida moderna mais alegre e divertida. E a nossa instituição, Arishoku Seikai, ela foi fundada no Japão, é uma organização religiosa com base nos ensinamentos do budismo, tendo como os fundadores Sr. Nikkyo Niwano, esse senhor, e a dona Miyoko Naganuma. Eram dois grandes amigos e fundaram a Koseikai. O objetivo da nossa entidade de Shokoseikai é de aprender os ensinamentos de Buda e aplicá-los em nossa vida cotidiana. Aprender os ensinamentos de Shakyamuni Buda é algo novo e alegre. E praticar os ensinamentos é ainda mais divertido. Pode crer que é divertido. É fácil e qualquer pessoa poderá praticar e começar a partir de agora. Hoje vamos aprender e praticar para nos tornarmos felizes juntos. Um comentário, né? Como sempre, toda vez que tem seminário, o nosso amigo que é membro também, é o Thiago Taborda. Ele faz esses posts maravilhosos aqui. Não ficou legal? Show de bola? Palmas para ele. Então, vamos começar o seminário. E o subtema de hoje é Compaixão, o fundamento do budismo. Eu gostaria de iniciar o seminário com as palavras do mestre-presidente, destacando um trecho de um poema escrito pelo mestre do budismo Zen, o monge Ryokan, né? O mestre fundador, o mestre-presidente gosta muito desse Ryokan, que é um personagem que viveu entre os séculos 18 e 19 no Japão, né? E a estrofe dele é assim: penso em varrer teia de aranha formada sob arbustos no quintal de minha residência, mas logo desisto. Ele era um monge e possuía um templo, né? Aí ele fazia manutenção, tudo, e ele varria. Tem um certo dia que ele viu, estava varrendo lá o trecho do arbusto dele, né? E viu aquele emaranhado de teias, né? O mestre-presidente sentiu, nesta pequena estrofe, escrita pelo monge Ryokan, todo o zelo, o respeito, o autocontrole que ele tinha em relação ao próximo. Esse próximo não significa somente seres humanos, mas, conforme podem ver, até para animais, insetos, como aranhas e mosquitos, né? Pois naquele pequeno emaranhado de teias, o monge observou todo um ecossistema em equilíbrio que pulsava forte. Shakyamuni Buda afirmava que expressar o zelo, o respeito, o autocontrole através de gestos, de palavras e de pensamentos até, era uma boa ação e incentivava seus discípulos a seguir seu exemplo. Demonstrando em outras palavras, seria a compaixão. Aliás, a essência do ensinamento budista se resume em duas palavras, né? A sabedoria, representada por essa corujinha, e a compaixão, pensar no próximo. Entretanto, se nos questionarmos se conseguimos estar no mesmo nível do monge Ryokan, muitos responderão: eu sou gente comum, nunca chegarei ao nível desse conceituado monge, né? Mas, o mestre-presidente continua, gostaríamos, no alcance de nossa percepção, sentir e agir com compaixão pelo próximo. Isso aqui, na verdade, é uma questão de treino, viu? Gente que nunca se importou com os outros, tudo, quando começa
tipo, a notar, a ter o zelo, o respeito pelo próximo, né? Com o tempo ele acaba desenvolvendo essa compaixão. Tá? E o mestre presidente continua, né? Lá embaixo, tá? A solução não é alcançar a iluminação, tornar-se Buda, que é o objetivo de nós budistas, para somente depois aflorar a compaixão e salvar o próximo. Não é esse o caminho. Tá? O caminho correto é sempre pensar no próximo, no zelar, no respeitar, no ter autocontrole para caminhar e evoluir juntos como uma grande rede da vida que conecta o mundo todo, que nem essas crianças aqui, elas estão cada um com seus defeitos, qualidades, tudo, né? Mas estão caminhando juntos. Assim. Esse é o caminho. Lendo o exemplo do monge Ryokan, eu recordei de um episódio que aconteceu comigo tempos atrás, né? Essa fotografia aqui é a janela do meu quarto. Tem a tela anti-mosquito, aí tem a grade. Nessa grade estão umas aranhas não, algumas abelhas, elas iniciaram a construção de uma pequena colmeia. Né? No início eram apenas 3 favozinhos, aquelas estruturas em formato de hexágono, né? 3. Aí depois aumentou para 6, né? Aí eu logo lembrei que aqui na igreja nós temos 2 colmeias, grandes, aliás, do tamanho de uma bola de vôlei. Uma está na entrada e outro está ao lado do salão, do lado externo, ambos, né? E elas estão cheias de vida, então cheias de abelhas e os zangões que picam, né? E aí logo pensei, tenho que destruir esse negócio aqui antes que vire aquela colmeia que tem lá na igreja, né? E já peguei o alicate. Só que aí, mas eu desisti, com pena ou compaixão. No fundo, eu pensei assim, afinal, abelhas também são seres vivos, tentando sobreviver. Logo, eu comecei a observar a formação dessa pequena colmeia e descobri várias coisas, né? Como ele está no nível da minha visão, bem diferente assim, da altura da minha visão, né? Então, eu comecei a observar. Primeira descoberta, né? São 3 ou 4 abelhas operárias que a construíam. Segunda descoberta, né? A colmeia ela nunca ficava sozinha. Sempre tinha pelo menos uma abelha de guarnição, montando guarda, né? Pela madrugada eu via a colmeia, né? Tá lá, a abelha ela estava quietinha, dormindo assim, mas estava lá, firme e forte, montando guarda. E durante o dia, as 3 elas trabalhavam exaustivamente para ampliar as instalações. Essa colmeia no início eram 3, né? Ela era presa por um fiozinho que elas mesmas fabricam, né? Ela fica pendurada por esse fio, bem fininho. Só que aí a quantidade de favos aumentou, de 3 virou 6, né? Aí o que aconteceu? Esse fio ele começou a engrossar para suportar o peso extra. Assim, contemplava e me encantava com a sabedoria das engenheiras civis. E aqui eu agradeço. Abelhas, muito obrigado pelo valioso aprendizado. Infelizmente, a colmeia não prosseguiu e depois de algumas semanas a obra foi abandonada. Essa foto aqui, ela é de uma outra colmeia. Eu descobri que não são uma, né? Essa foto é da sala, tirada da sala. E vocês podem ver no cantinho aqui, bem em cima, tem 3 colmeias abandonadas também. Então é o padrão delas, elas constroem tudo, mas a chance dela virar colmeia gigante, grande, é pequena, o que eu descobri. Voltando ao seminário, na ocasião da inauguração da atual matriz, o grande Salão Sagrado, ocorrida em 4 de março de 1964, olha só essa data, 64 foi há exatos 60 anos atrás.
Quem conhece, essa aqui é a nossa matriz em Tóquio. E na ocasião da inauguração, o mestre fundador afirmou que a construção de uma grande matriz, um templo, é consequência natural do amadurecer de uma organização. Né? Pediu para evitar interpretações errôneas, como uma organização que possui uma suntuosa sede é respeitável e madura. Né? Não é essa. Né? Ou o inverso, que a construção de uma suntuosa sede é causa para uma organização atingir maturidade. Você construir um prédio grande e bonito, aí é sinônimo de maturidade da organização. Também não é assim, né? Na verdade, o desejo real do mestre fundador é que cada um dos membros da Rishoku Seikai estudassem o budismo e propagassem com entusiasmo e esperança os ensinamentos com muita compaixão. Olha aqui a palavra, compaixão, as pessoas da família e da comunidade se encorajando, se apoiando e se confortando. É tipo uma grande rede, assim, o pessoal todos de mãos dadas, vamos crescer juntos. Esse é o objetivo, é o desejo, grande desejo do mestre fundador. Ele não quer que nós esqueçamos o propósito original da Rishoku Seikai. Ele não quer que nós apeguemos muito à formalidade. Quando uma instituição ela cresce, ela acaba criando regras. É natural, né? Senão vira bagunça. E com a criação de regras, a tendência é que a organização fique rígida e apegada ao formalismo, né? E acaba, quando a gente fica com formalismo, a gente acaba meio que perdendo o propósito original. Como aconteceu com o budismo ao longo dos séculos, onde foi perdendo a vitalidade e o poder de salvar as pessoas. Infelizmente, foi a história que o budismo enfrentou. Né? Buda nasceu há 2.500 anos atrás, propagou o budismo, aí ele extinguiu, ele faleceu. A gente fala entrar no nirvana. Por um tempo depois da morte dele, o budismo ele continuou, só que aí ele foi perdendo gradativamente, né? Aí, de tempos em tempos, aparecia uma pessoa para resgatar esses valores. Né? Nós podemos citar o monge Nichiren, até o príncipe Shotoku, e também o nosso mestre fundador. É importante, vou frisar aqui, é importante manter a vitalidade do espírito original. O mestre fundador deseja que cada um dos membros estude o budismo e propaguem com entusiasmo e esperança os ensinamentos com muita compaixão às pessoas da família e da comunidade, se encorajando, se apoiando, se confortando mutuamente. E com esse intuito, todo ano nós festejamos datas memoriais, como nascimento, iluminação e entrada de Buda no Nirvana. Estes são os três grandes eventos que os budistas comemoram. Tá? Nascimento, iluminação e entrada de Buda no Nirvana. Além desses, a gente comemora também o aniversário da instituição matriz no Japão, comemoramos o aniversário da Igreja Brasileira, tudo isso para tentar relembrar, resgatar o espírito original do ensinamento. Né? Tem gente que começa a achar assim, mas todo ano tem nascimento, todo ano tem iluminação, todo ano tem entrada de Buda. Já estou começando a ficar enjoado tudo, né? Mas se a gente não passar por essas fases, a gente não comemorar, para a gente reviver, né, a nossa tendência é acabar no esquecimento. Tá? Por isso que a Rishoku Seikai, todo ano a gente tenta, capricha, todo ano repete as mesmas cerimônias. Tá, joia? Esse é o objetivo. Falando em sofrimento, em nossa comunidade, na Rishoku Seikai, do Brasil, temos pessoas que estão passando por situações complicadas, por sofrimento, passando aflição. Né? E aqui na igreja nós tentamos aproximar com compaixão, nós tentamos compreender o sofrimento das pessoas que nos vêm e contam
o seu sofrimento, né? Muitas vezes a gente não consegue fazer nada, simplesmente as ouvimos, né? Às vezes a gente dorme, a gente sonha e a gente acorda pensando no sofrimento dos membros, dos companheiros do Sangha, né? E a gente percebe que todos, em menor ou maior grau, eles carregam sofrimento, né? Como todo ser humano, né? Mas o interessante é que quando nós desviamos o foco do sofrimento, do meu sofrimento, para os outros, pensamos nos outros, né? O nosso próprio sofrimento ele diminui. O meu sofrimento, inclusive, ele diminui quando eu penso no sofrimento dos membros. E é isso, gente. Essa questão aqui do sofrimento, né? Todo mundo carrega, gente. Todo mundo carrega. Mas, como a gente está numa grande comunidade, né? Vamos nos apoiar, tudo. Muitas vezes, a gente faz um negócio chamado Círculo Rosa, né? E um membro, ele narra o seu sofrimento, tudo, né? E muitas vezes, assim, a solução, ela acontece assim, de forma natural. Uma pessoa participante desse círculo, ele carregou um sofrimento similar, aí dá uma dica. Ó, essa pessoa, eu passei por situação semelhante, eu fiz isso e resolveu. Então, acaba meio que dando dicas, assim, para as outras pessoas, né? Saírem do sofrimento. E assim a gente vai levando a vida aqui na igreja. O mestre-presidente continua. Buda afirmou que pessoas que expressam o zelo, o respeito, o autocontrole em todas as situações resguardam e protegem a si mesmos. E se tomarmos a palavra si mesmo, por favor, mudar o slide, no sentido amplo, trocando o eu conectado ao universo, somos tomados pela grandeza do significado, incentivando para que todas as pessoas no mundo expressem o zelo, o respeito e o autocontrole. Isso aqui seria um passo rumo à paz mundial, né? Se todos tivessem a compaixão, esse zelo, respeito, acho que a paz mundial seria alcançada rapidamente, né? Agora eu gostaria de fazer um mini relato, né? Essa história é relativo ao meu avô, né? Ela foi contada por minha mãe. Eu não conheço muitos detalhes, pois atualmente ambos são falecidos. Era a década de 1940. E, como vocês sabem, quem estudou história, né, o Japão ele invadiu e conquistou muitas nações próximas, como a Coreia, China, Filipinas, a Indochina francesa, que é o atual Vietnã, né? Muitas outras nações ao redor do Pacífico, né? Esse é o pano de fundo do mini relato, né? É a situação do mundo mergulhado em uma tempestade de ferro, fogo e sangue da Segunda Guerra Mundial. E meu avô, antes de emigrar para o Brasil, junto com a família, em 1961, ele residia na província de Fukui. E na época, ele com uns 20 anos, no vigor da juventude, e nesse turbilhão de ferro e fogo que o mundo estava mergulhado, fora convocado pelo governo japonês para alistamento militar obrigatório. E concluiu o alistamento e logo ele foi enviado à Manchúria. Mas eu gostaria de concentrar sobre um pequeno episódio, né, na qual ele passou na Manchúria. Era uma noite, né, estavam ele e outros soldados descansando dentro de uma tenda no acampamento militar, né? Quando lá pela tarde da noite, um soldado inimigo, um soldado chinês, furtivamente entrou na tenda. E o meu avô, ele foi acordado com uma arma, tipo, apontada na testa, o soldado chinês apontando assim. Vocês conseguem imaginar o drama? Mas minha mãe conta, por um motivo desconhecido, esse soldado chinês ele não atirou.
e guardou a arma e deixou o local sorrateiramente, de fininho, como entrou, né? Minha mãe me contou essa história uma única vez, quando eu era criança ainda. E eu nem liguei muito, né, quando ela contou essa história. Mas, ultimamente, eu tenho pensado, refletido assim bastante, né? E, analisando pela lógica, na, no papel, na pele do soldado chinês, ele estava defendendo o seu país contra alguém invasor, tropas invasoras, né? Ele, como soldado, e com a guerra em curso, ele tinha a obrigação de neutralizar o inimigo. Né? É a obrigação de todo soldado, né? Neutralizar, eliminar o inimigo. Mas não fez. Ele não matou o jovem soldado Kanai. Ele até correu risco. Se o superior dele descobre, ele é punido. Né? Uma guerra é assim. E o meu avô Kanai, ele retornou ao Japão depois da guerra, e junto com a avó Sumi, casaram, e minha mãe nasceu em 1949. Conclusão da história, né? Devemos a existência da nossa linhagem da família graças à compaixão de um soldado patriota. Prefiro definir esse ser humano, esse soldado, como compaixoso e amoroso, que olha só a situação dele, sua nação invadida, todos convocados para defendê-la, e quando teve a chance, recusou tirar a vida de um inimigo. Soldado desconhecido, devemos a nossa vida, toda a nossa vida, da minha mãe, dos meus irmãos, de todos, a sua compaixão. Se o senhor estiver vivo, o senhor estaria na faixa dos seus 90 a 110 anos, né? Meu avô faria 104 anos. Eu gostaria muito de conhecê-lo nesta encarnação, ou se não for possível, numa outra encarnação, para poder agradecer. E para finalizar o seminário, existem outras formas de designar a compaixão. Uma delas seria chamar de natureza búdica. E agora explicaremos a respeito do conteúdo da natureza búdica. Nessa altura, quem está presente sabe que a gente pede a participação de todos, né? Você que está do outro lado nos assistindo, vamos falar juntos, dizer juntos, de sentimento de querer fazer feliz o próximo. Próximo, ri, sentimento de querer eliminar o sofrimento do próximo. Ki é o sentimento de alegria de ver a alegria do próximo. E por fim, o chá, que é o sentimento de não esperar retorno por um favor realizado. Resumindo, é o sentimento de querer dar alegria ao próximo. Essa natureza búdica, ela já está embutida em todos nós, seres humanos, né? Desde o momento do nosso nascimento. Entretanto, manifestar ou não depende de pessoa para pessoa. E para podermos encontrar a natureza búdica, nós realizamos as seguintes ações. Vamos começar pelas 3 práticas, que são dizer bom dia, responder prontamente, devolver ao lugar. O segredo aqui é praticar sem falta. É só praticar, gente. É dizer bom dia, responder prontamente e devolver ao lugar. Quem não está acostumado, assim, quando a gente começa a praticar, né, no início é difícil, mas ele acaba virando hábito, né? É o que a gente quer que vire. Quem achou difícil as 3 práticas, nós vamos partir para as 4 palavras. Esse é mais fácil ainda, porque é só dizer. Vamos lá, gente, falando juntos. Primeiro é obrigado. Segundo, desculpe-me. Terceiro, sou feliz. E quarto, elogiar. O segredo aqui é dizer várias vezes.
Isso aqui, na verdade, a gente fala que a nossa ação, o pensamento e o hábito estão ligados, né? Tudo que a gente pensa vira assim, tudo que a gente fala, ele está no pensamento. Se a gente cultivar as palavras obrigado, desculpe-me, sou feliz e elogiar, né? Isso aqui ele vai entrando na sua cabeça até virar hábito. É um bom hábito, né? E tendo um bom hábito, a nossa vida ela muda para melhor. Tá? Por isso que a gente fala essas 4 palavras. Prosseguindo, eu gostaria de apresentar a meditação da compaixão. Vamos ler juntos? Fazei com que eu seja feliz, fazei com que as pessoas que estimo sejam felizes, fazei com que todos os seres vivos sejam felizes, fazei com que sejam felizes as pessoas que não estimo, fazei com que sejam felizes as pessoas que não gostam de mim. Esta meditação a gente entoa uma vez por dia, aqui os membros. Tá? Agora gostaria de apresentar a atividade da doação de uma refeição. Né? E o mestre-presidente ele destacou a importância desta atividade. Originalmente, os trabalhos começaram por iniciativa de algumas instituições religiosas. E Arishoku Seikai aderiu e conseguimos persistir até hoje. E ela é composta de 4 etapas, que a primeira, deixamos de fazer uma refeição. A segunda etapa é, deixando de fazer uma refeição, a gente sente a fome, a inconveniência e outros efeitos colaterais do não comer. E a terceira é, oramos pela felicidade das pessoas que estão sofrendo de fome e pobreza. E por último, o quarto, nós doamos o dinheiro que deveria ter sido tido para nos alimentarmos. Aqui na igreja nós temos ao nosso lado esquerdo uma caixa de doação onde a gente coleta a doação de uma refeição. Quem tiver dificuldade em deixar de fazer uma refeição, recomendamos trocar por um lanchinho ou aquela guloseima. Mulheres pode ser chocolate, sorvete. No meu caso é assim, eu deixo de comer uma coxinha e um guaraná no boteco, aquela coxinha frita na hora com aquela pimentinha gostosa. Eu deixo de comer aquilo e jogo na caixa de doação. Esta atividade da doação nós realizamos 2 vezes ao mês. Todas as 4 práticas apresentadas anteriormente facilitam a manifestação da nossa natureza búdica. E para você que gostaria de aprender um pouco mais, sugerimos o estudo do budismo, dentro da qual estudamos as principais leis budistas, muito úteis no emprego cotidiano. E a segunda aula do ano será às 15 horas de sábado, dia 27 de abril de 2024. Marquem em suas agendas. Será no mesmo formato do seminário presencial ou a gente faz via Zoom. Tá? Por favor, nos contactem. Além destas atividades, realizamos, em média, um evento grande por mês. Às 10 horas de domingo do dia 21 de abril de 2024, comemoraremos o nascimento de Buda, ou popularmente chamado de Festa das Flores. Venha oferecer banho de chá ao Buda. Vamos manter a vitalidade e o poder de salvar as pessoas presentes no budismo. Próximo slide, por favor. Mais um. Para os budistas, brigadão, viver seguindo a nossa natureza búdica presente dentro de nossos corações significa trilhar o caminho mais curto para a felicidade. E se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, dê um like, comente, pode comentar e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, né? E, se porventura quiser, se inscreva em nosso canal para receber mais novidades. E ative o sininho das notificações para ficar por dentro. Né? Estamos localizados no bairro da Vila Mariana,
mais precisamente a 280 metros da estação Chakra Clabin do metrô Linha Verde. Para obter mais informações, visitem o nosso site, o nosso Facebook, nós estamos no Instagram e também no YouTube. Vamos nos tornar felizes juntos. Muito obrigado, gente. É isso aí, galera. Obrigado.